Oi, gente! Sejam bem-vindos ao projeto Lude Responde. Hoje é a terceira edição. Espero que ela se prolongue aí inúmeras vezes, que eu perca a quantidade, que eu perca a contagem. O que é isso? É o projeto onde eu criei, Pensei, eu preciso responder diretamente a quem vive, no dia a dia com os terceiros. Então, você que esteja online, e às vezes não está online, mas está vendo esse vídeo pelo IGTV, você pode mandar também a pergunta e se voluntariar. Eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer a pergunta ao vivo, porque pode ajudar outras pessoas no meu ramo da atividade. Então, hoje eu já tinha avisado, eu vou ficar aqui, às 7 da noite. Eu entrei um pouquinho atrasado hoje, por problemas aqui técnicos. Então, boa noite para todo mundo que está entrando e para você que está vendo no IGTV. Caso você queira ver as outras perguntas, eu já fiz duas vezes essa live com duas pessoas, duas técnicas de segurança, uma estagiária e uma técnica de segurança. Foi muito proveitoso, bastante resposta. Inclusive, a gente já está tendo feedback da mentoria que foi dada aqui online gratuita. A pessoa já aplicou e já me deu resposta positiva, que já está surtindo efeito, Então, nada melhor do que dar a resposta realmente do que tem acontecido, Não adianta eu ficar aqui só na questão técnica, botando conteúdo e não responder o que realmente acontece no dia a dia, Às vezes é muito mais interessante eu escutar o que você está vivendo hoje, no dia. Qual é o seu ramo? Alimentício? É o ramo de serviço? É o ramo fábrica industrial, metalúrgica, logística, Cada uma tem uma questão e aí é só você fazer a pergunta que a gente responde aqui, vai te servir, e eu vou deixar a live e esse vídeo gravado, tá bom? É isso, vamos nos manter aqui, Já a gente vai responder a pergunta. No primeiro a gente falou sobre reunião de terceiros, que tem surtido bastante efeito, Tem algumas postagens aqui, algumas pessoas têm mantido, têm recebido bastante feedback com as reuniões, com alguns detalhes, que é importante a gente fazer. E a outra foi sobre PPRA, a questão do risco do Covid, se coloca ou não coloca no PPRA. Então, os dois temas base aí que a gente tratou foram esses. Tá certo? Vamos dar um retorno, vamos dar uma esperadinha para ver. Eu tive algumas perguntas essa semana de pessoas que entraram aqui no inbox para mim. Hora ou outra eu recebo assuntos aleatórios, às vezes envolvendo terceirização, às vezes não respondo de qualquer forma, tá, gente? Espaço confinado, porque tudo, querendo ou não, envolve terceiro. Então, não fique intimidado, pode fazer a pergunta, a gente não sabe de tudo, mas a gente responde sim, certo? Então, querendo fazer a pergunta, só você. Vamos dar uma esperadinha, tá bom? E a gente já inicia. Vamos insistir, porque a gente sabe que tudo no início, as pessoas, é mal do brasileiro, é mal do ser humano. Então, mas isso não tá dentro do meu perfil, A gente permanece e insiste porque a gente sabe que é um assunto que é preciso ser tratado, Apesar da maioria das pessoas ainda não conseguirem enxergar a gestão de terceiros como algo relevante, mas eu já enxerguei e eu tô aqui para abrir os olhos da audiência, dos profissionais de segurança do trabalho, para a gente tentar mudar esse cenário de reduzir, esses passivos trabalhistas e o número de acidentes que vence o ramo de industrial, para você ver, como é crítico. Então, assim, às vezes você não sabe, você ignora porque você desconhece, Você ignora a gestão de terceiros porque você desconhece o mundo, que existe de trás da gestão de terceiros. Então, eu tô aqui para te ajudar a abrir teus olhos e enxergar a profundidade que é a gestão de terceiros e a oportunidade que você tem de agarrar isso, fazer a gestão de terceiros, mudar o cenário do seu empregador, da sua empresa, caso você seja uma consultoria, tá? E crescer no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu comigo, então eu não estou inventando história da carrochinha, eu sou a próprio exemplo, Eu peguei a gestão de terceiros que ninguém estaria fazendo uma obra grande, tive bons resultados e consegui triplicar o meu salário. Não é brincadeira, Eu já fiz um vídeo, você pode entrar em contato com as pessoas que já trabalharam comigo. Então, a minha história é a história que eu decidi trazer para cá. Se foi possível triplicar meu salário com os bons resultados de gestão de terceiro, por que não você,
Então, a gente precisa resolver o problema que ninguém quer resolver. Quando a gente resolve o problema de uma pessoa que ninguém consegue ou ninguém quer resolver, você recebe o governo, né? Entre aspas, né? Trazendo de uma forma personificada, né? Usando uma... Não necessariamente você vai virar um governador, mas você vai virar um líder, você vai ter autonomia, você vai ser valorizado no ambiente de trabalho, né? Às vezes você tá aí no ambiente de trabalho, não sabe mais o que faz para receber um aumento, você tá aí, não sabe o que faz porque você tá empurrando e não consegue ver como você pode ganhar mais, ou às vezes nem é dinheiro, às vezes é realmente o teu chefe, a equipe, a empresa te enxergar com olhos diferentes, olhos de valor, né? E aí eu tô aqui para te dizer, tenta fazer algo que ninguém nunca fez, mas faz bem feito e entrega bons resultados. Eu tenho certeza, eu não tô achando não, eu tenho certeza que a tua posição na empresa vai mudar. Seja de cargo, seja de função, seja de valor, seja o respeito, seja a voz que tu vai ter a partir desse momento que tu muda o cenário, traz resultados de destaque para tua empresa, porque, volto a dizer, todo empreendedor pensa no dinheiro para manter o salário dos funcionários e todos os outros recursos, né? Então, quando você ajuda ele a mudar os resultados, evitar perdas, evitar falhas, por meio da gestão de algo, de algum negócio lá dentro que está perdido e esquecido, você tem a valorização que sempre sonhou, né? E eu posso te comprovar com a minha história. E aí eu tô aqui pra te ajudar, né? Tô aqui pra te responder. É por isso que eu insisto na gestão de terceiros. E vamos lá, né? Vamos lá. As pessoas... Eu estou aqui esperando para ver se a pessoa também que me perguntou durante a semana vai acessar para me fazer a pergunta e a gente gerar um conteúdo aqui, né? Porque o mais importante é gerar o conteúdo para você que enxerga depois, né? Não tá a fim de ver a live agora, mas o conteúdo fica salvo, né? O importante é isso, a gente deixar um conteúdo de qualidade para a audiência, para que possa servir você ao longo de qualquer dia, seja hoje, seja daqui a 15 anos, seja daqui a 10 anos, o conteúdo vai estar aqui, caso a rede social não venha a se perder, né? Então, vamos lá, vamos ver. A gente já tá com 7 minutos, vamos esperar mais um pouquinho, tá? E aí, claro, se a pessoa que tinha me feito a pergunta não acessou, tá tudo bem. E caso ninguém aqui esteja a fim de fazer uma solicitação para entrar ao vivo comigo, tá tudo bem também. A gente marca outro dia, né? Eu entrei aqui na sexta-feira, estou disponível, mas se ninguém quer ajuda, tá todo mundo bem, ninguém tem problema, a gente desliga e vai viver a vida da sexta-feira, né? Mas eu vou insistir um pouquinho mais, porque eu sei que sempre tem alguém querendo fazer uma perguntinha. As pessoas hoje estão um pouco tímidas, mas eu vou esperar mais um pouco. Certo? Vamos ver. Vamos ver. As pessoas realmente têm vergonha, né? De fazer live, de colocar o rosto. Eu não sei porquê, qual é o problema. Eu adoro fazer live, eu adoro mostrar, adoro falar, adoro me comunicar, adoro expressar o que eu tenho de conhecimento e compartilhar com o maior número possível de pessoas. Então, caso você queira também, não vai doer. É só você entrar aqui, acessar. E a gente vai responder e gerar o conteúdo para o maior número possível de pessoas, tá? Vamos ver, essa pessoa vai me dar um calote. Mas é assim mesmo, né? Quando as pessoas querem ajuda, elas sabem vir perguntar. Mas... Tô assistindo a aula, Lúdia, assistindo a aula. Ai, meu Deus. Ai, Heleninha. Permaneça aí, vamos ver se a gente vai gerar um conteúdozinho. Caso a pessoa disse que ia acessar hoje e fazer a pergunta, vamos esperar, a gente insiste um pouco mais.
Gente, eu já tenho feito, eu tenho dois, foi bom lembrar agora. Esse mês a gente tem dois eventos importantes, né? E eu vou fazer parte. Um agora dia 22, próxima quinta-feira, tá? Então, quinta-feira, se você tiver disponível, online, gratuito, tem a iniciação aí da Proteminas, uma das maiores feiras de segurança, né? Que antigamente era ao vivo, né? Pessoalmente, só que infelizmente por causa da pandemia é online, mas aí você que às vezes não tem acesso, vai poder ter acesso a esse conteúdo gratuito de palestras, né? E eu, honrosamente, fui convidada, eu tô bastante feliz, vou fazer ali um trio com duas pessoas que, meu Deus, doutor da USP, o outro é coordenador da CTPP, né? Comissão Tripartite, que escreve as normas, que é o Clóvis Veloso, escreve para a revista Proteção. Então, se você não quer ir lá ver por mim, veja por esses dois papas da segurança do trabalho. Um é advogado trabalhista e o outro faz parte da Fundacentro. Então, acesse, me procura aqui o link, ou tá nos links se você faz parte do meu Telegram e do meu WhatsApp. Você vai poder acessar o link e definir o lembrete dia 22 às 10h30 da manhã. Tá uma live gratuita. E depois o Summit Day dia 30 e 31. Esse é um evento pago, mais de 20 profissionais falando aí do seu conteúdo específico. Tá bom? E se você precisa se inscrever, você vai no @Universidade da SST, se inscreve lá e você vai ter... Juliana, eu não quero saber de gestão de terceiros. Você vai ter PPR, vai ter perícia com Júlio Botelho, vai ter tudo ali dentro desse valor que você vai pagar, tá? É valor como se fosse por são 2 dias e mais de 20 profissionais falando de todo o nicho aí da segurança do trabalho, certo? Já fizeram a solicitação aqui pra mim, vamos lá. Tá vendo como a gente insiste? A gente insiste e a pessoa acessou. Então, vamos lá pra gente não perder o conteúdo. Vamos ver quem é. Conectando. Boa noite. Boa. Tudo Olá, bom? tudo certo? E aí, Se apresente nessa sexta-feira para as pessoas? Gente, boa noite. Meu nome é Wilson. Sou da área de segurança do trabalho, técnico de segurança, desde 2013. Eu já trabalhei em indústria como técnico de segurança. A primeira indústria que trabalhei foi o Grupo Losarte Estrela, uma empresa de louça sanitária. Essa empresa eu trabalhei em 2015, só que eu não comecei não comecei na indústria como técnico de segurança, né? Comecei, na verdade, como técnico de segurança em indústria, foi na Losarte. A primeira indústria que trabalhei foi na Alpargatas. A Alpargatas eu trabalhei, lá eu tive a oportunidade de trabalhar, participar da comissão interna de prevenção de acidente, a CIPA, e também na brigada. Foi onde tudo começou, em 2012. Eu comecei participando da brigada e também da CIPA. Em 2013 eu ingressei na área de segurança do trabalho. E eu comecei numa distribuidora Ambev. Após passar aí 1 ano na distribuidora, fui para um provedor de internet. Trabalhei mais alguns meses, quase 1 ano. Depois eu entrei na indústria. Foi aí que eu passei uns 3 anos e meio na indústria. Aí quando eu saí da indústria, entrei no setor de serviços. Passei aí 1 ano e meio em 2 empresas, somando 1 ano em uma empresa, mais uns aproximadamente 6 meses em outra empresa. E agora eu estou no setor de logística, algo que eu meio que desconheço um pouquinho o processo, porque são bem desafiador o setor de trabalho, assim, a questão da modalidade de trabalho, né, que é bem desafiador. E aí o seu trabalho, eu vi na internet e me interessei em tirar algumas dúvidas. Eu sei que o seu trabalho é muito sério. Me identifiquei porque você passa bastante conteúdo e que me ajudou bastante, principalmente em aplicar a gestão de segurança na área de logística, né? Então, para mim é uma satisfação em poder participar desse momento e dizer o seguinte, que eu tenho algumas perguntas aqui. Não, pode ser sobre logística, né? Até gostei de saber, porque até agora eu acredito que você seja a primeira pessoa que me segue, que interage comigo, na verdade, que sempre, hora ou outra fazendo pergunta ou comentando no meu feed. Então, claro que existem muitas mais pessoas que me seguem, mas eu desconheço. Mas, claro, sempre existem umas que assistem mais os stories, estão mais presentes, fala qual é o ramo, faz mais pergunta. E realmente de logística
Você é o primeiro aqui que diz, oi, eu sou da logística. E que bom, eu trabalhei, né? Eu não trabalhei diretamente na logística, mas eu fui engenheira de um centro de distribuição de uma fábrica de alimentos muito famosa no Brasil, uma multinacional, e eu tive a oportunidade de acompanhar tanto a obra de construção do CD, do centro de distribuição, quanto a implementação e acompanhamento dos treinamentos dos funcionários. E realmente, você não está mentindo, não. É uma área desafiadora, né? Independente da experiência do profissional, quando você se depara com a logística, realmente, a segurança do trabalho da logística, ela é bem desafiadora. Muitas pessoas pensam que é simples, mas está aí você para, né, com experiência também, né, já passou por outras fábricas e está aí com pepino, né? Pode falar qual é o seu pepino, como eu tenho um pouquinho de experiência, né, acredito que eu posso te dar aí, abrir alguma visão, te dar alguma solução. Eu espero que sim, espero que seja como as últimas duas pessoas que participaram, que eu ajudei bastante, né? Me deram retorno, agradeceram, aplicaram a minha solução e já está tendo respostas, né? Espero também que depois você venha aqui falar para mim, Ludmila, tu me ajudou demais, porque também fez diferença. Então, fica à vontade, faça a pergunta e caso, gente, alguém aqui que compareça na live também seja de logística e queira fazer algum comentário, como eu vou estar prestando atenção e respondendo o Wilson, você, por favor, coloque dentro dessa interrogação o seu comentário ou a sua pergunta, que depois a gente vai rever, tá bom? Agora eu vou dar um foco aqui no Wilson. Wilson, pode fazer a pergunta, por favor. A primeira pergunta é relacionada à higiene ocupacional. Como eu posso monitorar, assim, fazer uma dosimetria para um motorista? Como eu poderia usar a metodologia? Eu tenho que... É interessante que eu acompanhe ele, é aconselhável que eu acompanhe o motorista Veja, para fazer esse monitoramento, porque Will, existe o prazo, o tempo, segundo a norma, né? existe. Tem toda uma metodologia para fazer higiene, fazer medição de que tipo for, né? Você fala o motorista Beleza. da carreta, o motorista do caminhão? Isso, o motorista do caminhão, que viaja aí, passa 15 dias, 20 dias de Veja, viagem. Como eu, é que a eu, gente consegue... eu vou te ser bem sincera, Como eu tô falando aqui, gente, as perguntas elas não são combinadas, tá? Então tem gente que gosta de fazer live combinada, isso não é muito meu formato, eu prefiro uma live leve, então como eu sou uma pessoa também realista, não sei de tudo, então eu posso muito Certo. bem dizer aqui, né? Vamos lá, higiene ocupacional, ela não é especialidade. Eu também não sou especialista em higiene ocupacional, eu sei o básico que a gente sai da faculdade, né, de engenharia, Sim. subcontrata esse tipo de serviço e acompanha. Tem uma noção, claro, né? Muito claro. Então, assim, vamos lá. Esse tipo de medição, você não precisa, você orienta, dá as orientações para o motorista, assim como você dá orientações, por exemplo, quando você vai fazer uma medição na empresa, seja que tipo de cargo for, você não precisa estar acompanhando. Você pode até fazer uma supervisão, de hora ou outra você marca, você estabelece ali um controle de quanto tempo você vai, né, pegar esse equipamento, que é o básico, mas você não precisa acompanhar o motorista, não. Você vai dar as orientações para ele, entendeu? De como ele tem que manter esse equipamento, aonde, se é na lapela, se é aqui na cintura, não sei que tipo de medição. É dosimetria, né? Então, Isso, a dosimetria. o mais próximo possível Seja, né? do ouvido, né? Dos tímpanos aqui, e você vai garantir que aquilo esteja acoplado, bonitinho, você vai estabelecer o tempo e ele vai fazer a rota dele. Você não precisa estar próximo, não. Isso eu tenho certeza que não, né? Eu não preciso ser, eu não estou falando nenhuma besteira, eu não preciso ser especialista para falar sobre a dosimetria, né? Mas, volto a dizer, eu não sou especialista em dosimetria. Eu sempre, minha vida inteira, e graças a Deus, eu tive a oportunidade de terceirizar, então eu só acompanho e sempre faço os laudos. Eu escrevo os laudos de conclusão, que é o LTCAT, o final. Mas essa parte de medição, eu sempre terceirizei e deixei na mão de um técnico que seja bem gabaritado, treinado, ou às vezes até um engenheiro que é especialista na medição de dosimetria ou de químicos, o que seja. Então, eu sempre terceirizei, né? Eu sempre entreguei para uma pessoa especialista nessa parte e avaliei depois os resultados e fiz a conclusão do laudo, né? Então, eu sempre fico com, até hoje, como eu sou consultora, quando alguém me contrata para o serviço de LTCAT, eu já tenho a minha equipe, eu terceirizo para técnicos, para engenheiros, às vezes, que preferem fazer esse tipo de trabalho, eu acompanho
para fazer as minhas considerações, mas eu realmente só pego o resultado e faço a avaliação e concluo os laudos e assino no LTCAT, tá? Mas nesse caso aí, realmente você não precisa acompanhar o motorista. Você vai dar um mini treinamento, um briefing, que a gente chama, né? Dá um briefing ali para ele, explica, deixa ele bem claro de o que é isso, né? Você nunca faz uma dosimetria ou qualquer tipo de equipamento colocando como se a pessoa fosse um animal, né? Tem gente que faz um tipo de avaliação como se ele fosse um animal. É a mesma coisa do análise ergonômica do trabalho. Quando você vai aplicar um questionário, você não pode sair perguntando para o funcionário sem nem se apresentar. Então, você vai chegar, vai dizer, olha, eu sou o Wilson, eu sou o técnico responsável aqui por essa empresa, toda a parte de saúde e segurança do trabalho, você pode perguntar comigo e tal, vai, faz, tenta fazer aquela integração bem amiga com ele, depois você explica o que é aquilo, para que é, fala que é um benefício para ele, para evitar um problema, uma doença ocupacional, um impacto. Isso você tem que explicar bem explicadinho. Deixou o cara bem à vontade, aí você explica que vai colocar aqui, diz o período, pede para ele não mexer. Aí você fala, olha, se cair, você orienta ele, o que ele tem que fazer se o equipamento cair. Deixe tudo bem claro para ele, faça ele seguir seu trabalho. Bacana, bacana. Obrigado, Vici. Outra em seguida, relacionada à parte de gestão, voltando à parte diretamente voltado para a logística, a gestão para poder lidar com os agregados e terceiros, né? Eu sei que existe uma política, tá me escutando? Tá dando para escutar? Sim, tô bem. Tá escutando bacana? Eu sei que é um desafio tremendo a parte de lidar com agregados, pessoas que não são seletistas, assim como também os agregados e terceiros que eles não têm um entendimento por não fazer parte do quadro de funcionários, mas sim por prestar simplesmente um serviço. Então, eles não se sentem como empregados, como de fato eles não são. Então, para lidar com esses funcionários, além de uma conscientização, o que é que eu poderia aplicar a mais? Ferramentas? O que é que eu poderia utilizar para melhorar a minha gestão com essa modalidade de emprego, né? Na verdade, Wilson, é por isso que eu estou aqui falando sobre gestão de terceiros, né? Por isso que eu estou falando aqui de gestão de terceiros. Porque o terceiro, quando a gente fala, de uma maneira geral, é todo tipo de serviço que ele é repassado para outra mão de obra, que não seja a mão de obra vinculada a você diretamente com o CNPJ. Então, agregado, se ele é terceiro, se ele tem se ele tem um contrato rápido, se ele tem um contrato fixo de 3 meses. Isso independe. Tudo isso já, para mim, entra como gestão de terceiros, tá bom? Então, assim, realmente, para mim não faz muita diferença entre agregado, assim, esse tipo de nomenclatura. Terceiro. Então, certo. Você tá lá, não são pessoas que são do mesmo vínculo empregatício teu, porque não tá dentro da tua carteira de trabalho, não tá ligado com o teu CNPJ. Então, pronto, para ti é terceiro, certo? E aí eu entendo, você tem essa dificuldade, porque para eles acham que não tem vínculo, então ele não precisa, né, cumprir com tudo aquilo. Pois é, aí entra de novo aquela polêmica da comunicação, né? Você precisa estabelecer um vínculo ali de comunicação e de integração com essa mão de obra. Você não pode ter uma postura ou ser uma personagem ali. Personagem não, vamos dizer assim. Você não pode ser assim, eu não sei qual é a palavra da pilar, não, mas você não pode ser uma representação da segurança que todo mundo tenha medo de você, ou lá vem a pessoa da segurança que é cheia de norma e procedimento só para engessar o meu trabalho. Pelo contrário, você tem que ser um cara e também tem uma linha tênue nisso aí, que às vezes o técnico de segurança, ou ele é 8 ou ele é 80, né? Ou ele é muito polícia e falta segurar um chicote, ou ele quer ser amigo do cara e passa o dia falando de cerveja de final de semana e esquece de cobrar o EPI, de cobrar o procedimento, de cobrar a hora. Então, assim, você tem que ter uma linha muito tênue nisso aí. Então, uma das que eu falo isso toda hora aqui no meu Instagram é a questão de você gerar uma integração, uma amizade, para que o cara consiga. É até a questão da reciprocidade, tá? A gente usa isso assim. Bom, se o Wilson me trata bem, então o que custa eu fazer o que ele está pedindo? Isso gera até um gatilho na mente da pessoa, né? Alguns neurocientistas falam dos gatilhos mentais, né? Então, quando você gera esse gatilho mental
reciprocidade na cabeça do teu cliente, que no sentido aqui o teu cliente é o terceiro, então você precisa gerar esse ponto, essa questão de, pô, o Wilson é um cara tão gente boa comigo, ele não bota o dedo no meu rosto, ele, quando ele vem falar comigo, ele me dá bom dia primeiro, pergunta como tá minha família, o que custa, né? Parece brincadeira, mas isso mentalmente o cara faz essa associação. Ele faz uma reciprocidade. O Wilson me trata bem, o Wilson me dá bom dia, o Wilson nunca passa virando as costas para mim, ele sempre fala comigo. Então, o que custa eu dar ouvidos pro Wilson e fazer o que o Wilson quer? Claro que isso não é a regra, tá? Vai ter sempre aqueles cabeça dura, grosseiro, porque a gente sabe que logística tem muito gente grosseiro, motorista bem realmente difícil, porque eu já trabalhei, né? Com a questão de logística, eles são bem cabeça dura, bem difícil, mas aí é aquela questão, né? A gente não vai entrar aqui nos detalhes da empresa, até para garantir a privacidade da empresa, mas vamos levar em consideração que sua empresa é uma empresa que sim, existe uma política de segurança, existe procedimentos. Então, a primeira coisa que eu te oriento é sugar tudo que já existe na sua empresa. Legal. Sugue saber do seu engenheiro, se é normalmente as empresas de logística, elas não têm, elas têm um engenheiro de segurança só na sede, na matriz, né? A empresa maior. Então, eu não sei se você trabalha na matriz ou se você trabalha na filial. Então, entre em contato com as pessoas que são a liderança da segurança do trabalho na matriz e procure saber receber tudo, todos os formulários, porque, veja, na logística você tem formulário de todo tipo de checklist. Quando eu trabalhei numa multinacional muito grande de logística, de alimentos, era uma empresa que já tinha um monte de norma implementada. Então, eu não precisei implementar, eu precisei conhecer. E eu fiquei horrorizada, de um lado bom, né? Com a quantidade de checklist. Então, assim, Wilson, tu tem muito trabalho, são muitos checklists que você tem que aplicar. Então, procure saber quais são os checklists que você tem que aplicar, a rotina, não só da questão física dos caminhões, mas também a questão organizacional, né? Quais são os treinamentos que esse contratado seu, né? Vamos chamar ele de contratado. Ele é contratado seu. Então, seja agregado ou seja terceiro, ele tem algum contrato. Alguma coisa ele assinou contigo. Então, procure atrás desse contrato, saber qual é a responsabilidade que ele tem contigo. Quando eu falo com você, você é a empresa, tá? Então, qual é a responsabilidade que esse agregado, que esse motorista tem com o Wilson? Então, procure se encher de informação. Vá no seu setor de jurídico ou no setor de, sei lá, de compras. Procure saber cadê os contratos dessas pessoas. Tire uma cópia, tá? Guarde para você. Ou então, se você tem um computador lá, que eu acredito que tenha, peça online. Vá atrás de tudo o que você sabe, o que tem da empresa de política de segurança, implemente e garante que todos os treinamentos, todos os caminhões, né, estejam fisicamente seguros, né? E aí, eu não sei se ele está me escutando, eu acho que deu uma travada, mas vamos continuar aqui. Depois ele sobe de novo. Espero que não caia. Não caiu. Então, garanta o procedimento, garanta todos os checklists, garanta a parte organizacional, que é a questão de treinamento, se ele está tudo ok, toda a parte física do caminhão, questões de tudo aquela parte, né? Que é um checklist de segurança do caminhão. Garanta que a rotina e o caminhão esteja dentro dos padrões da direção defensiva, né? Tudo isso aí, a questão da saúde do cara é muito importante, porque precisa saber se ele passou pelo médico, Wilson. Será que esse cara ele tá apto? Será que ele tem uma carteira de motorista que está dentro do padrão? Sabe por que eu tô te falando isso? Não sei se tu soube desse acidente. Claro que tu deve ter sabido. Esse acidente que aconteceu no início do ano, que ficou na mídia, né? Foi logo, acho que foi ou no final do ano ou foi no começo do ano, que foi uma empresa de ônibus que bateu num outro caminhão e mais de 20 pessoas morreram, né? Uma empresa terceirizada, de uma empresa de costura, tinha mais de 20 funcionários dentro desse ônibus. O ônibus, depois que matou várias pessoas, foram atrás, o ônibus terceirizado, o ônibus não tinha autorização para fazendo esse tráfego de funcionários e o caminhão também que bateu, o motorista não estava apto para fazer esse tipo de transporte. Então, assim, você tem, claro que a sua empresa, eu acredito que tem esse controle, mas até por uma medida de conhecimento seu, procure saber, né, se esses caminhoneiros, eles têm autorização para estar fazendo esse tipo de frete. Porque, às vezes, vai que você consegue enxergar uma falha aí. E aí, com certeza, se você enxergar uma falha dessa, seu chefe vai te olhar com outros olhos. Ele já vai comer dizer, meu Deus, o Wilson mal chegou aqui
e já está encontrando falhas que eu não consegui encontrar. Então, seja o mais minucioso possível. Vá atrás de tudo que é documento, vá atrás de tudo que você conseguir saber sobre regularização de direção defensiva, tudo que ele precisa saber. Seja chato em relação ao caminhão, olhe da ponta do pneu até o último farol, veja se está de acordo, que eu tenho certeza que se você fazer essa auditoria, esse pente fino, muito provavelmente você vai fazer um mega relatório para sua chefia. Tenho certeza que você vai encontrar várias falhas. E aí você já é visto de outra maneira, porque você fez um pente fino, você conseguiu implementar, você conseguiu fazer um pente fino que às vezes outras pessoas que vieram antes de você não conseguiam enxergar. Então faça um pente fino e faça um pente fino nesses caminhões, nos contratos com esses agregados, com esses terceiros, quanto tempo eles têm, qual foi a última vez que eles fizeram um treinamento de direção defensiva, qual foi a última vez que eles passaram por um exame admissão, um exame periódico, será que o cara fez, qual foi a última vez que ele fez um exame de vista, né? É importante ver isso, saber onde, porque também é muita exigência. Eu pedi aqui, ô Wilson, cadê o PCMSO do cara? Ah, pelo amor de Deus, a gente sabe que um cara desse muito provavelmente não tem um PCMSO, mas o cara precisa pelo menos comprovar um ASO, né? Que ele está autorizado a fazer esse tipo de cargo, né? Que é levar um caminhão desse pesado, ele precisa estar psicologicamente apto para estar fazendo esse tipo de frete. Então, busque o ASO, busque os treinamentos que ele tem. E aí, fora tudo isso, te recomendo você criar uma rotina, caso você não tenha. É muito importante você ter uma rotina de bate-papo com esses caras. Eu não sei qual é o melhor horário, não sei se é no início da tua jornada, se é no meio da jornada ou se é no final da jornada. Estabeleça uma rotina, caso você não tenha ainda, tá? Que você junte todos eles, ou você consiga fazer em períodos diferentes. Eu não sei o número de terceiros que você tem que levam e traz frete. Coloquem todos numa salinha, né? Uma sala confortável, com ar-condicionado. E se você tiver algum recurso áudio e visível, melhor ainda. Comece a botar vídeos de conscientização, que o cara não pode passar não pode passar do limite de velocidade, que a gente sabe que é outro problema com quem dirige, né? A gente tem que estar sempre controlando o limite de velocidade. Então, use mesmo da questão emocional, coloque vídeos. Tem muito vídeo da internet sobre, olha, você prefere dirigir rápido ou voltar para casa no caixão? Seja impactante mesmo, porque é isso que esses caras vão fazer, vai fazer mudar a consciência dele. Mas segurança é isso. Segurança é você bater na mesma tecla todo dia. E aí você, uma hora, vai começar a perceber o comportamento deles. Você vai começar a perceber o comportamento deles que eram, sei lá, agressivo, ou não queria usar, como você estava dizendo, não quer usar um EPI, quer dirigir de chinelo. Bote vários vídeos onde ele mostra que não pode dirigir de chinelo, não pode dirigir... O Wilson caiu, mas vamos continuar. Então, ah, meu Deus, essa internet deixa a gente, todo mundo, né? Eu também já tive esses problemas aqui, hora ou outra a gente tem. Mas, gente, esse assunto de logística é um assunto muito polêmico, né? Existe todo tipo de empresa, então é muito importante, gente, quando você entrar numa empresa, entrei na empresa, Ludmila, poxa, eu recebi uma proposta muito boa, é na logística, e eu não queria perder, mas eu não sei. Eu vou dizer que não sei? Não, não diga que não sabe, não. Você entra. E quando você entrar, você cola no seu chefe e diz, me dê tudo o que existe aqui de política. Né? Porque eu acredito com a empresa. Ah, não, eu entrei numa empresa onde não tem política nenhuma. Então, se a empresa não tem política nenhuma e você não tem experiência de gestão, aí é para isso que existem os profissionais aqui no Instagram, no YouTube. E aí, sugue tudo, faça cursos de gestão, né? Eu estou aqui para te ensinar na gestão de terceiros, já tenho ferramentas online, à venda, estou programando meus próximos cursos. Então, se capacite com outros profissionais que estão aqui para implementar a gestão. Mas caso você hoje seja contratado por um ramo de atividade que você nunca trabalhou, por exemplo, como o Wilson aqui entrou, logística, um ramo que realmente é desafiador. Eu já fui engenheira de um centro de distribuição muito conhecido e realmente é complicado, é muito difícil você lidar com motorista agregado, terceiro, é um desafio muito grande, você precisa ter uma liderança muito pesada, mas graças a Deus, como a empresa já tinha uma rotina, ela tinha uma política implementada, então eu cheguei e dei um cheque e fiz com que tudo aquele formulário, aquela política e aquela rotina fosse implementada naquele CD que estava sendo construído ali naquela cidade, tá? Mas já existia no Brasil.
toda essa rotina. Então, você foi contratado hoje, a primeira coisa que eu te falo é, senta, faz uma integração, porque a integração do técnico de segurança, gente, é diferente da integração de qualquer outro funcionário. Você subentende que já sabe quais são os riscos, né? Então, óbvio que você vai ter que receber a informação dos riscos, porque você também é um funcionário, mas a tua integração ela é diferenciada. Se ninguém tocou nesse assunto com você, gente, pelo amor de Deus, volta, senta com o seu chefe e fala, eu preciso de uma reunião contigo. Eu preciso que você faça uma integração administrativa. O que é essa administração? É passar a política de segurança. Qual é? O que eu, como técnico de segurança, vou fazer nessa empresa, né? Então, eu vou fazer... O Wilson voltou. Então, eu vou fazer o quê nessa empresa, né? Vamos ver se ele consegue entrar. O Wilson voltou. Ok. Eu continuei aqui falando, então vamos lá, continuando. Então, assim, eu estou dizendo aqui, Wilson, que caso hoje a pessoa entre no ramo da logística, então solicite uma integração administrativa. O que é a integração administrativa? Ei, meu chefe, ei, meu líder, ei, meu gestor de RH, ei, meu engenheiro de segurança, você está aqui comigo? Me passa tudo quais são as minhas rotinas trabalhistas aqui? O que você espera de mim? Quantos checklists eu tenho que fazer? Me passe o procedimento interno. Qual é o valor de segurança dessa empresa? É importante você ter essa conversa não só com teus funcionários, com o teu cliente, quem tu vai atender de segurança, mas principalmente a tua chefia. Porque como é que você vai chegar num resultado de destaque e ser valorizado se você não sabe nem o que você vai fazer? Então, não deixe de perguntar. Eu conheço muito profissional que chega e não pergunta, né? Graças a Deus, para mim, nunca nenhum que passou por mim precisou perguntar o que eu tenho que fazer. Porque, meu amigo, chegou, tem muito assunto comigo, viu? Tem muito trabalho. Porque eu sempre tive a rotina estabelecida. Mas, infelizmente, a gente tem empresa que a chefia já é uma pessoa desconectada. Ela pensa que o técnico é obrigado a saber o que tem que fazer. Não, Wilson, você e qualquer técnico de segurança que entre hoje na empresa não é obrigado a saber, não. Porque cada empresa que você trabalha, existe uma chefia. Cada um tem uma logística, cada um tem um raciocínio de gestão diferente. Então, você tem que chegar e dizer, olha, fulano de tal, meu chefe, minha chefe é mulher. Você chega e diz, vamos conversar? Eu quero saber de você, o que você espera de mim. Qual é a minha rotina trabalhista? Qual é a minha agenda? Quanto número de inspeção eu vou fazer por semana? Como é que é a política aqui? São 4 semanas? São 4 inspeções por mês? Ou não? São 2 por quinzena? Qual é a política? Me mostra a política de segurança, me mostra o procedimento de inspeção, me mostra quais são as ferramentas que você já tem aqui. Se o cara te mostrar 1 ou 2 ferramentas e você, pela sua experiência, enxergar oportunidades, aí você tem o pulo do gato. Porque você conseguiu enxergar a oportunidade. E aí é onde mora a transformação que eu tanto falo aqui no meu Instagram. Se você conseguiu enxergar a oportunidade e você criou a solução, Wilson, te prepara para ser promovido. Te prepara para o próximo passo, porque muito provavelmente esse cara... E para outra filial. Te prepara para ver aí. Eu não sei qual é o tipo de promoção, se é ir para sede, se é aumentar o salário. Se é ir para outra filial, eu não sei que tipo, às vezes, cada empresa tem o seu formato de promover o funcionário, né? Então, se prepare. Então, eu sempre digo, não existe mistério, né? Quer ser transformado? Quer ser valorizado? Crie soluções que a sua empresa ainda não tem. E se você acha que a sua empresa já tem todo o procedimento de segurança e não precisa mais nada, meu amigo, mergulhe de cabeça e faça o seu melhor no que já tem. Porque, com certeza, existem aí brechas que você também precisa fazer. E aí você vai dar o seu melhor e vai implementar as ferramentas. Ludmila, eu não enxerguei ferramenta nenhuma. Aí você volta aqui, porque muito com certeza eu vou ter ferramentas para te apresentar, né? E aí, quando eu falo ferramenta, é questão mesmo bem específica, né? E aí é a questão, qual é o teu problema específico? É sobre conscientização? Aí é mais o bate-papo, o treinamento, você estabelecer uma rotina de DDS, uma rotina de dinâmica. Às vezes tem gente que gosta de fazer dinâmica. Eu conheço muito técnico de segurança que é muito dinâmico, muito RH, gosta de fazer bate-papo, de dinâmica. Aí você pode pedir ajuda para o próprio RH, o RH é muito bom nisso. Tem dinâmicas para você trazer. Para que serve dinâmica, Ludmila? A dinâmica ela é uma ferramenta muito forte, Wilson, para fazer a integração, a amizade entre o terceiro e o próprio. Então, é interessante você fazer, sei lá, de 15 dias, uma vez por semana, na sexta-feira, né? Sexta-feira... Desculpa, cachorro. A sexta-feira é aquele dia, assim, que tá todo mundo já um pouco cansado, né? Então, sexta-feira são os dias, assim, que a pessoa
Pô, dá um descanso, então vamos fazer uma dinâmica, né? Sei lá, interessante. Propõe para tua chefia até um coffee break diferente numa sexta-feira. Os terceiros vão te olhar diferente, sabe, Wilson? Vai dizer, pô, nunca ninguém aqui fez um coffee break pra gente com coxinha, com refrigerante. Então, assim, para a empresa, é um valor tão ridículo, Wilson, trazer um cento de coxinha. Quanto é um cento de coxinha para uma empresa de logística? É ridículo. Mas para um terceirizado, um agregado, ele vai te olhar e vai brilhar e vai dizer, meu Deus, o cara me enxergou, o cara não tá só me cobrando, não tá só me dando ordem, o cara tá fazendo uma comunicação comigo. E aí, ali naquele momento, Wilson, entenda que você não está entregando coxinha e refrigerante. Você está entregando informação e a coxinha e o refrigerante é só um veículo para que você gere maior conexão com essas pessoas que você ainda está sentindo que está afastado de você. Você está entendendo? É uma ferramenta muito forte a gente usar a comida, né? A comida sempre aí fazendo a integração. Desde os tempos de Jesus Cristo, ele só saía para dizer, vamos aqui, vamos jantar, vem aqui para tomar um café, né? Então, a gente não mudou ainda. Desde o tempo de Jesus Cristo, a gente, quando vai fazer integração, reunião, que a gente queira chamar a pessoa para mais perto, a gente põe comida na mesa. Então, é a ferramenta que eu te dou, que eu usei bastante. CIPA, Wilson, todas as minhas reuniões de CIPA, meu chefe já sabia, lá vem o Ludmila, tu me pede muito dinheiro, eu gasto muito dinheiro. Mas veja, eu trazia a CIPA para perto de mim. Pode parecer uma dica besta, mas eu prometo para vocês, façam uma reunião de CIPA, tá, gente? Diferente. Faça uma reunião de CIPA, onde no final você faça uma integração. Porque a CIPA já enxerga a segurança e a empresa, o empregador, só vem com 7 pedras na mão, a CIPA. Quem sabe você muda esse cenário? Eu sempre tive bom relacionamento com a CIPA e eles adoravam a reunião da CIPA, porque conversava e no final tinha os comes e bebes. Não precisa um banquete, gente. Às vezes, uma besteirinha que não custa nada pro budget da empresa, pro orçamento da empresa, você insere ali uma comidinha e faz toda a diferença. Então, para a logística, é uma ferramenta que eu acho que é bastante interessante você implementar aí essa rotina de dinâmica, de vídeo, de treinamento, de DDS, de conversa, uma comidinha, um coffee break, eu acho não, tenho certeza, vai fazer esse vínculo aí de integração entre a segurança do trabalho, que é o Wilson, que fez a pergunta hoje, e esses terceiros que têm dado tanto trabalho aí para ele na questão da logística, são pessoas realmente complicadas, que acreditam sempre que não tem vínculo nenhum e que a segurança do trabalho não tem nada que ficar perturbando eles porque eles não têm contrato, eles não são CLT, eles não têm vínculo empregatício. Então, eu entendo a questão do Wilson, né? São pessoas que acreditam na mente que porque não são CLT, não são do corpo da empresa, eles não precisam passar por nenhuma regularização. E aí, a ferramenta forte que eu te digo é essa, Wilson. Deixa eles pensando isso, não entre em conflito com eles. Se eles acham isso, você não vai ser o professor deles. Você só vai dizer, beleza, mas mesmo assim, você se achando que não faz parte da política, eu quero te trazer para cá. E aí começa devagarzinho, faz um coffee break, estabelece uma rotina, fixa um dia, sabe? É bom para a mente do ser humano você fixar um dia. Não faz aleatório, tá, Wilson? Veja se é toda terça, se é toda sexta, alinhe com sua chefia, com RH. É bom também você fazer integração. Por exemplo, digamos que tu tenha 1 hora, que tu conseguiu 1 hora aí com o gestor da logística, esse tempo com eles para fazer essa interação e melhorar o comportamento deles e o resultado. Separa um tempinho, 20 minutos para o RH é bom disso. Ele também vai gostar, porque o RH vai dizer, poxa, o Wilson não quis criar a solução sozinho, ele quer dividir com a gente, então tu já fica aí bem na fita com o RH, né? Então, assim, chama o RH, chama outro setor que tu acha que seja importante, mas não para falar de produção, mas para falar de questão de saúde, de comunicação, de ergonomia, de como o cara precisa se esticar de manhã para dirigir, os alongamentos. Aí depois passa um vídeo de família, da importância do cara preocupar com a saúde, e no final você serve um refrigerante, um cafezinho, uma coxinha, um biscoitinho. Olha, eu tenho certeza, Wilson, que dentro de 6 meses, eu te prometo, eu não te dou mais do que 6 meses para você perceber como esses caras vão mudar o comportamento na empresa e, consequentemente, os resultados da logística vão melhorar, porque eles vão estar felizes, isso tudo é ergonomia, tá? E aí, consequentemente, as pessoas vão dizer, vão fazer a ligação. Rapaz, essa tendência dessa melhoria aconteceu desde que esse rapaz da segurança começou a aplicar essa solução. E aí, bingo, para você vai ser reconhecido, vão gostar dessa ferramenta. Então, assim, é a resposta melhor do mundo? Não é.
Pode ser que outras pessoas ou outra pessoa que você pergunte te dê outra ferramenta. Mas hoje, essa pergunta aqui, né, eu não tinha pensado, realmente saiu agora aqui. Eu lembrei que toda minha reunião de CIPA, toda reunião complicada com pessoas difíceis, eu sempre coloco a comida. Parece brincadeira, mas quando você coloca a comida, as pessoas parecem que desarmam, sabe, Wilson? Quando tu coloca comida e senta na mesa com eles e começa a comer com eles, existe uma mágica de trás da comunicação com a comida. Eu não sei qual é a mágica, mas existe uma mágica. Quando você começa a comer na frente das pessoas, dentro, claro, do protocolo de segurança do Covid, né, num ambiente um pouco mais aberto, com certo distanciamento, você não pode fugir dessa métrica, né, que você é segurança, você tem que dar exemplo, mas eu te prometo que se você manter uma rotina semanal, em 6 meses, você não vai ter mais essa reclamação. Você pode vir aqui no meu Instagram e dizer, Ludmila, realmente é um ou outro que é mais difícil, mas a grande maioria tá uma beleza. Tudo que eu peço, eles fazem. Porque a comida tem um poder mágico. Eu acredito, eu acredito. Hoje acontece isso aí de forma quinzenal, tá? Não só com os terceiros, mas também com toda a equipe da própria empresa. Isso já acontece, é algo rotineiro, faz parte da política. Só que isso é muito bom e realmente a empresa fazendo com que o funcionário e assim como os terceiros, eles se sintam pertencentes do ambiente, isso ajuda muito, né? E eu sou muito grato, entende? A Deus por esta oportunidade. A organização da qual faço parte, ela tem muito esse lema desse pertencimento, da valorização humana. Não é só a valorização do profissional, do profissionalismo, mas da pessoa, né? Não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Isso é muito bom e é uma das coisas que eu mais me identifiquei e estou me identificando com a empresa. É isso aí. Em relação aos terceiros, existe alguma legislação que possa me dar um suporte nessa parte de lidar com eles, em poder trabalhar com eles? Por exemplo, o trabalho é AD. Hoje em dia eu trabalho muito os treinamentos que realizo com alguns motoristas, até de outras filiais, porque eu preciso dar um suporte. Eu preciso aplicar esses treinamentos, em alguns casos, à distância, porque nem sempre eles estão presentes, né, na cidade. Então, eu preciso fazer esse trabalho à distância. Então, além dos treinamentos, que existe já uma política estabelecida, os treinamentos é AD, aí a gente aplica esses treinamentos. Até mesmo, antes de fazer o carregamento, esse treinamento já é aplicado. Tá? Então, assim, só que não só na integração, mas em todo o carregamento, com o mesmo motorista. Só que a gente precisa também fazer o treinamento, além do EAD, a gente precisa fazer o chamado DDS, né? Que a gente precisa aplicar aí de forma semanal. Então, esses treinamentos, existe uma legislação que me dê um suporte nesses treinamentos, porque hoje em dia a gente se apega muito à questão das NRs. Hoje eu preciso também trabalhar com legislações voltadas para o trânsito também, a parte de transporte, né? Só que assim, como é algo novo para mim, aí eu preciso de bastante informação realmente para eu poder ter mais força e principalmente embasamento para poder lidar com essa situação. Não só pela segurança do funcionário, que já é o suficiente, mas também uma seguridade para a empresa e, como consequência, para mim. Entendi. Então, há duas coisas que vão ser a tua resposta. A primeira eu já falei aqui, né? É importante você procurar saber qual é o contrato, porque eles podem ser terceirizados, agregado, que tipo de nomenclatura você entregar para esse tipo de pessoa. Tá? Mas eles com certeza assinaram alguma coisa com a empresa. Então procure saber o que eles assinaram, leia, entendeu? E veja qual é a parte que existe, qual é o dever dele. Qual é a responsabilidade da empresa contratante e a responsabilidade deles. Então, a responsabilidade de vocês, você vai colocar no plano de ação. E você vai garantir que você, ou seja lá o logística, você vai colocar todas as... Qual é a primeira dica que eu dou para você se você não fez ainda? Pegue os contratos, leia a parte de responsabilidade e coloque... faça um plano de ação. O que, como, quem e quando. Qual é o prazo?
Depois você vai colocar qual é a responsabilidade do terceiro, do agregado. Vai botar embaixo e vai acompanhar, porque aí é a responsabilidade dele. Mas você vai o quê? Assessorar o terceiro, né? Porque é o erro da segurança do trabalho no Brasil. Achar que porque a responsabilidade é do terceiro, você larga na mão do terceiro. E é exatamente o contrário. Você assessora a gestão do terceiro. Então, você coloca no seu plano de ação e faz com que eles, mesmo que não saiba, você assessore e faz essa consultoria para que ele garanta. Pronto. Então, leia o contrato, coloque no plano de ação e veja o que tem lá escrito. Então, eu não sei o que tem escrito. Muito provavelmente vai ter escrito que eles precisam garantir que as normas de segurança... Normalmente, viu, Wilson, pelos contratos que eu tenho visto aí, muito raramente um contrato ele é bem específico na área de segurança. Eu já vi, mas são grandes empresas tipo Petrobras e Transpetro. E certo. Outras maiores que focam muito em segurança. Mas esse tipo de empresa de logística, eles vão colocar... O que tu vai ver no contrato é assim... Terceiro, você tem que garantir as normas de segurança. Só que isso é muito amplo. Tem uma brecha muito grande. Ele pode dizer assim, ele não me pediu para usar uma botina de segurança. Ele só disse para garantir. Só que, veja bem, quando ele diz que é para garantir a segurança do trabalho, acabou. Qual é a norma que fala para usar a EPI? Tu sabe, a NR6. Então, você mesmo já sabe quais são as normas. Você sabe que ele vai ter que garantir a NR6. Então, assim, o que tem escrito no contrato? Se no contrato tiver escrito que o terceiro está assinando e dizendo que vai se responsabilizar em ter o mínimo de condição de segurança, então o mínimo é o quê? Ele precisa ter um EPI. Quem é? Porque, por isso que eu estou te perguntando. Quem é o responsável? É você entregar o EPI ou é ele? Então, isso você precisa ler no contrato, porque existem contratos e contratos. Quando se fecha com compras, às vezes a empresa prefere colocar a responsabilidade do EPI para o próprio terceiro. Como existe também empresas que dizem, não, eu entrego o EPI porque eu garanto que o meu EPI é o melhor. É a melhor marca de capacete, é a melhor marca de botina, é a melhor marca de óculos de segurança. Então, existe sim esse tipo de empresa. Então, leia o que está no contrato. E a segunda coisa, que não tem para onde ele correr, é a nova lei 13.429, a lei da terceirização que foi aprovada em março de 2020, esse ano. E lá diz que você, como contratante, é obrigado, não tem outra palavra, tem dizendo lá que você é obrigado a garantir e providenciar medidas de segurança para o seu terceiro. O que é isso, Ludmila? Quer dizer que se você não fazer a gestão desse terceiro e ele vir a te processar ou se acidentar e o advogado desse terceiro garantir que você não tinha controle, não tinha DDS, não tinha orientação, não fazia checklist, não olhava nada do caminhão do cara, não fazia nada, você vai responder por esse acidente, porque você é responsável, você é corresponsável, né? A 13.429 traz muito claro que a partir desse ano o contratante ele é corresponsável. A responsabilidade subsidiária, caso ele não consiga arcar com os custos desse problema, o juiz vai mandar o Wilson pagar, né? Na verdade, o Wilson não, o chefe dele, né? Entendeu? Então, assim, a lei 13.429 te ampara, nesse momento, qualquer coisa que ele venha reclamar, ou teu chefe, alguma coisa, você vai dizer, olha, existe uma lei que foi aprovada esse ano, na pandemia, esse ano não, 2020, né? Que a gente está em 2021. A lei foi aprovada em ela é de 2017, foi aprovada pelo STF em março de 2020, onde ele diz que o contratante de qualquer tipo de mão de obra terceirizada passa a ser obrigatoriamente responsável pelas medidas de segurança. O estabelecimento, todas as medidas de controle, garantir que esse terceiro esteja num ambiente seguro e saudável. Porque se caso vir a acontecer qualquer coisa e ele te processar, o juiz vai dizer que sim, quem vai pagar a conta é o Wilson e não o terceiro. Entendeu? Entendi. Só que, no caso, ela só pode ser aplicada para o pessoal de terceiros. Os seletistas não precisam aplicar essa legislação, né? Ela só se enquadra aos terceiros. É uma lei específica dos terceiros, é isso aí? O seletista, Parado, né? O seletista ele está amparado, o terceiro também. Né? O seletista ele está amparado pela lei, pela norma, né? As 36 normas, 36 normas, que você tem que cumprir, a 6, a 1, a 9, a 7, a 15, a 16, todas elas você tem que garantir, entendeu? E o terceiro, você tem que garantir essas também, porque
a responsabilidade de segurança é sua, você é o corresponsável. Então, na verdade, tudo que você faz para o seletista, você tem que ampliar para o terceiro. Essa é a proposta. Você não pode, é terceiro. Isso não é comigo, não. Pelo contrário, a lei te diz que é sim, é contigo, Wilson. Se tu não controlar o número de acidentes do terceiro, se tu não controlar qual é o tipo de EPI que ele está usando, se tu não controlar qual é a periodicidade desse ASO do motorista, e vir a acontecer qualquer coisa, qualquer falha, qualquer perda com esse terceiro, o Wilson vai ser chamado para responder em juízo. A proposta dessa lei é bem interessante, né? E deixa bem amarrado, né? E principalmente essa questão do contratual, deixa bem amarrada a questão contratual. Isso é muito bom. Eu vou começar a dar uma observada nessa questão dos contratos. Eu vou confessar que realmente eu não dei muita atenção a eles. Mas, a partir de agora, eu vou dar uma atenção. Eu agradeço demais, vice Ludmila, não é isso? É, Ludmila. Ludmila, ótimo. Pronto. Eu vou dar uma pesquisada. É extensa essa legislação? Não, Essa lei? ela é pequena, né? Pequena? Ela é pequena. Se você botar no Google, você já acha num site lá específico de jurídico. Você pode imprimir, colocar. Eu sugiro você imprimir e colocar do lado do seu desktop, do seu computador, até para você, qualquer reunião que você tiver com sua chefia, ou com o RH, ou com a logística. É o que eu falei isso nas últimas 2 técnicas de segurança. Eu falo toda hora aqui no meu Instagram, no meu feed, sobre a questão do Tec Segurança ser um verdadeiro gestor. Então, Wilson, outra dica que eu te dou, toda vez que alguém te chamar para uma reunião, nunca vá só com a boca. Vá com documentos. Se você não tem um notebook, que às vezes o técnico não tem, então vá com tudo anotado, vá com a lei, vá com o livro debaixo do braço, vá com tudo destacado, para na hora que alguém te fazer uma pergunta, tu já dizer, tá aqui, ó, não sei o que estou dizendo, não, é a lei. E se você não fizer, a empresa vai responder. Então, vão te enxergar com mais valor na empresa. Certo? Então, se eu fosse você, eu imprimia essa lei e toda vez que alguém te chamar e te perguntar o porquê que você tem que fazer toda essa gestão desse terceiro, você vai mostrar a lei 13.429. O Wilson já vai cair de novo. Gente, se o Wilson cair dessa vez, eu acredito que caiu. Vamos ver aqui se teve. Eu acho que teve um comentário aqui sobre a questão do. O engenheiro Carlos Henrique fez um comentário aqui. Muito obrigada, viu, Carlos? Você fez a sua. Ele falou: não precisa acompanhar, como eu falei, né? O importante é cumprir o ciclo laboral, falando sobre a questão lá do início, de como fazer uma dosimetria, né? Como fazem viagens longas, sugiro fazer a medição em alguma viagem menor para que você possa, no mínimo, iniciar e finalizar. Muito obrigada, engenheiro Carlos Henrique. Ludmila mandou bem na resposta, é isso, né? Fui pro rumo. Pois é. Muito obrigada, engenheiro, pela sua participação, Carlos Henrique. É isso mesmo, fazer uma viagem menor, tá, gente? Quando você for fazer uma dosimetria nesses terceiros que fazem frete e no ramo de logística, para você garantir a dosimetria completa, certo? Gente, é isso. Eu acredito que essas eram as perguntas do Wilson. Eu gostei muito, porque a logística foi um tema novo aqui, né? E é novato por aqui, conheceu há pouco tempo. Eu espero que o Wilson goste. Então, você esteja livre. Ludmila, eu quero fazer uma pergunta para ti, mas eu não quero me expor ao vivo. Tá tranquilo, tá, gente? Eu tô o dia todo respondendo aqui no inbox quando eu posso, quando eu não tô numa reunião, quando eu não tô realmente impossibilitada de responder. E aí, eu gosto de fazer essa integração. Se você topar, a gente faz ao vivo para que outras pessoas possam ser beneficiadas com essa tua pergunta. Tá certo? Hoje é sexta-feira, a gente já fechou aqui 1 hora de live. Eu quero agradecer as pessoas que permaneceram aqui, né? A gente volta a dizer, as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. Agradecer ao Wilson, né? Muito obrigada, Wilson. Sucesso aí no seu trabalho. Eu tenho certeza que se você colocar em prática o que eu estou te dizendo, anotar, você já vai dar um salto aí na sua chefia, nos seus resultados, e qualquer coisa, só entrar em contato de novo, tá bom? Não tem problema, não fica intimidado, eu respondo mesmo se eu puder. Certo, gente? É isso, tá? Eu quero dar boa noite para você. Bom final de semana. Próxima semana tenho bastante novidade, né? Então, se você está vendo esse vídeo no IGTV e quer também fazer parte da live, é só mandar no inbox e dizer: Ludmila, eu quero fazer parte da live porque eu tenho bastante pergunta para te fazer, certo? Então, você acessa um dia que eu estiver aqui online, ao vivo, e faz a pergunta para mim,
certo? Wilson, obrigada. Beijos para você, gente. Boa noite, que agora é a sexta-feira, né? A gente vai descansar. Boa noite, gente. Beijo para todo mundo que ficou aqui e permaneceu. Espero que tenham gostado.